Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a correção da tarefa que eu passei para os alunos da Escola Lorena, mas esse vídeo também serve para vocês fazerem uma reflexão sobre a Revolução Francesa, todos aqueles que gostam de história, né? Esse é um dos temas fundamentais que a gente pensa sobre a época das revoluções, né? Então, Revolução Francesa, Revolução Industrial, né? Que é o conteúdo do segundo ano, ensino médio, e o oitavo ano, ensino fundamental, tá bom? Tá? Então a tarefa que eu tinha passado para os alunos do Lorena foi basicamente por tópicos, né? Seria um resuminho, né? Um resuminho de tudo aquilo que foi a Revolução Francesa, que é um assunto bastante extenso, ok? Tá? Então aqui nessa minha lousa improvisada, né? Para quem está saudoso da lousa do professor, então aqui nós temos a Revolução Francesa, né? Então, primeiro tópico, a economia da França na véspera da Revolução, tá, gente? Então, a economia da época da França, às vésperas da Revolução, ela estava caótica, né? Por N motivos. Um dos motivos era as colheitas ruins, a seca que veio, né? Os gastos anteriores, né? De anos anteriores, por exemplo, na Guerra dos Sete Anos, né? Que teve com a Inglaterra, entre a Inglaterra e a França. Depois, né, a França participou da Revolução Americana, ajudou os americanos a se tornarem independentes e isso foi um custo muito alto para a coroa francesa, aí no caso, né? E eles queriam passar essa conta, né, para os grupos que não eram os grupos dominantes naquela sociedade, tá? Então isso quebrou a espinha, né, como diz o texto do grande historiador Eric Hobsbawm, tá? Eu tô até com o livro do Hobsbawm aqui, que eu usei como base, né, nesse trabalho. Então eu usei como base dois livros, né? Eu usei o livro do Hobsbawm, tá? Era das Revoluções, tá bom? Recomendo muito para quem quer realmente aprender a história da época, né? Tá bom? Era das Revoluções. E eu usei também esse livro didático aqui, História nos Dias de Hoje, do Flávio de Campos, Regina Claro e Miriam Dolknoff, tá? Tá bom? Então, foram os livros que eu usei como base para poder fazer esse trabalho de hoje. Então, continuando, então foi isso, tá, gente? Então a economia estava falida da França, né? Devido a vários motivos. E aí o governo francês, né, através do rei Luís XVI, quis passar a conta para o terceiro estado, né? Que seriam esses três estados aqui, né? O primeiro estado, isso aqui é uma pirâmide muito mal desenhada, tá, gente? Que eu fiz, então, aqui é o primeiro estado seria o clero, né? O C de clero aqui, ou igreja, né? O segundo estado seria os nobres, a nobreza aí no caso, né? Então seria os duques, os marqueses, os condes, os viscondes, os barões, os castelões, né? Tá bom? A minoria seriam esses dois aqui, esses dois grupos aqui, né? Que daria ali no máximo 5% da população. E 95% da população pagava a conta por esses dois grupos aqui, que não pagavam impostos ou pagavam muito pouco imposto aí no caso, tá? Que era o terceiro estado. Então, primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado incluiria todo mundo que não era nobre e nem membro da igreja, né? Então seria a burguesia, né? Que pessoas ricas, mas que não tinham direitos políticos, né? E o povo, né? De modo geral, né? O povo que era a maioria absoluta, tudo bem? Então, e aí o que aconteceu? O rei Luís XVI, né? Ele fez uma assembleia, né? Reuniu uma assembleia dos Estados Gerais. O que seria a Assembleia dos Estados Gerais? Seria basicamente, né? O, o rei ele convocava, né? Isso aí já não vinha sendo feito desde 1614. A reunião dos Estados Gerais seria basicamente reunir o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né? Para resolver problemas econômicos, tá? Mas, na verdade, o terceiro estado percebeu que o rei estava tentando empurrar a conta para eles, né? Aí, no caso, os burgueses, né? Tudo bem? E aí, eles se reuniram, o rei tentou tirá-los da sala, né? Onde eles estavam reunidos, inclusive com tropas armadas, e eles se reuniram em outra sala, né? No chamado Sala do Jogo da Pela, né? O jogo de pela seria como se fosse um ancestral do tênis de hoje em dia, tá?
e lá eles se proclamaram em assembleia, que eles não sairiam de lá enquanto o rei não aceitasse as reivindicações deles. E os reis, o rei, né, no caso, ficou assustado, né, porque ao mesmo tempo que estava tendo essa reunião, o povo em Paris começou a quebrar tudo, né, começou a arrebentar com tudo. Inclusive teve a queda da Bastilha, né, que foi a queda da prisão real, onde ficavam os inimigos políticos do rei, né, o povo armado, o grupo dos chamados sans-culottes, né, que aqui infelizmente eu acabei esquecendo de colocar, que eram aqueles caras que andavam com uma calça comprida, né. Os membros da nobreza, eles usavam calça como se fosse uma calça corsário, que é até o meio da canela, né. E o restante das pessoas que não eram nobres usavam uma calça comprida, de um tecido mais grosso, ok? Então aí no caso, esses sans-culottes, os sem culotte, né, sem essa calça da nobreza, eles começaram a se reunir, né, e quebrar tudo dentro da cidade. Pegaram as armas que eles tinham, invadiram a fortaleza, né, que era a prisão, e libertaram os presos políticos. E aí os nobres ficaram assustados, o rei ficou apavorado, tá? A partir daí existia uma Assembleia Legislativa, então seria a partir de então como se fosse uma monarquia constitucional, tá? Em que teriam 3 grupos principais: os jacobinos, conhecidos como Montanha também, o pântano ou planície, que incluiria os girondinos, tá? O nome é girondino porque eles eram numa região chamada Gironda. O nome é jacobino porque eles se reuniam num convento, né, de Jacó, tá? Tudo bem? Então, e aí o que aconteceu? O rei, embora ele fizesse aparentemente um jogo dos revolucionários, ele ao mesmo tempo ele tramava com gente de fora, né? Aí no caso como um traidor mesmo. A ideia dele era o quê? Usar as forças da Áustria e da Prússia, a Prússia seria a Alemanha de hoje em dia, tá? Para retomar o que era antes, né? Que seria o absolutismo, tá? Ele não queria abrir mão dos poderes dele, tá? Ele, rei da França.